ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a esse momento, esse espaço onde juntos nós estamos entrando na presença de Deus a fim de adorá-lo, de bendizer o seu nome e de ouvir aquilo que Ele já tem preparado para as nossas vidas e os nossos corações. Você sabe que a graça de Deus, ela precede a nossa vida como um escudo. Ele vai na frente de nós como um escudo protetor, abrindo passagem por onde nós devemos passar. Quando nós saímos da vontade de Deus, esse escudo ele fica de lado e nós ficamos expostos. Mas quando nós estamos na perfeita vontade de Deus, a sua graça vai na nossa frente, nos protegendo das setas do mal. Eu gostaria que você pensasse e refletisse um pouco sobre essa verdade nessa abertura de culto e ao longo do nosso tempo juntos, agradecendo a Deus pela sua infinita graça que se faz presente em nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias juntos em Salmo de número 92. Na tela vai aparecer o texto e você pode acompanhar a leitura deste salmo. Ação de graças pelo amor divino. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar teu amor pela manhã e à noite tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos teus pensamentos. O insensato não compreende, o tolo não entende isto. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersos. Tu tens aumentado meu poder, como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Deus
é nossa rocha, firme, forte, seguro, capaz de nos sustentar, mesmo em meio às dificuldades, em meio à pandemia, em meio àquilo que nos aflige. Vamos buscá-lo nesse instante em oração. Ó Pai Santo, nessa noite, ao sermos lembrados a partir da Tua palavra, da verdade que Tu és a nossa rocha, aquele que não fraqueja, aquele que não cede ante as tempestades, nós então entramos na Sua presença com ações de louvor e adoração nos corações e nos nossos lábios. Que o nosso louvor, Senhor, seja agradável perante o Teu altar. E que nós possamos também ser preenchidos pela Sua palavra, que será ministrada aos nossos corações no decorrer desse culto. Que em cada momento, Senhor, haja um encontro entre nós e a Ti, o verdadeiro Deus do universo. E por isso nós somos agradecidos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de nossa
Meus queridos, desde o ano passado, nós recebemos a notícia do pastor Renato falando um pouco sobre o desenrolar do trabalho em Olambra. Os irmãos vão lembrar que o pastor Renato é o nosso missionário conveniado, trabalhando ali na igreja ou na congregação que está se formando ali na cidade de Olambra, e muitos planos foram feitos ao longo do ano de 2020. E ao adentrarmos agora no ano de 2021, alguns desses planos estão já em pleno andamento. O pastor Renato comunicou desde o ano passado que ele estaria assumindo um novo trabalho ali na cidade de Hortolândia. De fato, desde o começo do ano, ele já está caminhando também junto com aqueles irmãos naquele local, mas ele não tem ainda deixado o trabalho ali em Olambra. Ele continua cuidando, mas nós estamos agora num período de transição, onde o pastor Renato ele está aos poucos tomando alguns passos para deixar aquele trabalho, encaminhar junto a outras pessoas, e ele está aos poucos se afastando, mas ainda não por inteiro. Nós precisamos que os irmãos estejam dando continuidade no seu projeto de oração para o trabalho em Olambra. Graças a Deus, os irmãos ali de Olambra estão bem, Deus tem cuidado das suas vidas, tem colocado a sua mão sobre as suas famílias, Deus tem protegido a muitos, há sempre necessidades no meio deles, há aqueles que estão também lutando contra diversas males, e nós vamos lembrar então dos nossos queridos irmãos em Olambra, ao longo desse culto e nesse momento o nosso espaço missionário. Que você esteja orando, primeiro, para que Deus esteja abençoando nesse período de transição. Vai ao longo deste ano de 2021. É algo que vai se esticar ainda por algum tempo. Esteja pedindo para Deus abençoar e guardar cada pessoa que é membro lá daquela igreja, daquela congregação. Peça para que Deus esteja encaminhando as suas soluções diárias para as famílias e para aquele trabalho, para que o nome de Jesus Cristo, a partir do trabalho em Olambra, continue a ser eficaz e que eles tenham ainda um testemunho firme e forte naquela cidade. Tem sido um privilégio caminhar com o pastor Renato, como também os demais missionários, dos nossos missionários conveniados. E sempre que podemos, nós lembramos deles em nossas orações, bem como também com as nossas ofertas. É uma alegria nós podermos ofertar ao Senhor. Ele tem dado para nós motivos de sobra, de alegria nos nossos corações, e ainda por termos o privilégio de participar da sua obra. Paulo escreve em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Ele não apenas ama o coração alegre e feliz, mas Ele nos enche com a sua alegria de poder participar desse momento. Agora é o momento de você poder participar com a sua contribuição, com a sua oferta, com o seu dízimo, usando de uma transferência bancária. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, e dando sempre a sua alegria no seu coração ao dar de volta para o seu reino.
Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Santo, como nós somos agradecidos. Agradecidos a Ti pelas Tuas provisões. Agradecidos, Senhor, porque quando há uma falta, há sempre uma solução encaminhada através do Teu grande amor e das Suas mãos. E nós reconhecemos, Pai, que tudo que nós temos recebido vem da Tua boa mão. E queremos juntos nesta noite expressar a nossa gratidão a Ti. Colocamos, Senhor, o trabalho ali na cidade de Olambra, nas Tuas mãos. Abençoe, Senhor, o pastor Renato, a Beth, a sua esposa, Caleb, o seu filho, esta família. Sê com eles, Senhor, nas várias obrigações ministeriais, tanto em Olambra, também em Hortolândia. Cuide dessa família e use-os grandemente para o avanço do Teu Evangelho nesses locais de sua atuação. Pedimos pela transição de liderança e de todo que há para até o final do ano ser solucionado nessa transição de liderança ali na igreja em Olambra. Que o Teu favor esteja ali sendo manifestado. Pedimos por cada membro daquela igreja e os seus familiares e amigos e frequentadores também daquele local. Continue a usar o trabalho em Olambra para proclamar para aquela cidade o grande amor de Jesus Cristo, de uma maneira que muitos ainda ouvirão e se curvarão diante do senhorio de Jesus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um pedido a você que é membro da Igreja Batista do Cambuí. Você que foi batizado nessa igreja ou que veio de uma outra igreja que foi recebido como membro, que você faça o seu recadastramento. O recadastramento que está sendo feito pela nossa igreja é para atualizarmos os seus dados pessoais. Ele é muito rápido, ele está disponível em nosso site. Basta entrar no site, nesse endereço que aparece na sua tela, clicar no banner recadastramento e você vai preencher alguns dados essenciais. O seu nome, estado civil, data de nascimento, endereço, telefone, o mínimo, para que nós possamos ter os seus dados atualizados e possamos ter aqui uma ideia melhor do nosso corpo de membros, o nosso hall de membros e podermos ter também com você um contato mais personalizado, encaminhando aquelas programações que interessam à sua faixa etária. Faça ainda hoje, é menos de 5 minutos. Lembrando que o recadastramento é individual. Cada membro da família deve fazer. Por exemplo, se o pai fez o recadastramento, a mãe também faz, o esposo, a esposa, cada filho, todo membro da igreja faz o seu recadastramento individualmente. Agradeço a sua ajuda e ainda hoje, faça esse recadastramento. Muito obrigado. Olá, Igreja Batista do Cambuí. Estou passando por aqui para dar um recadinho especial para os homens, mas mulheres, deem aquela força, incentive seus maridos. Venham se reunir conosco. Tem sido bênção as nossas reuniões que ocorrem às terças-feiras, às 19h30, na plataforma Zoom. Se você não sabe, pede auxílio aos universitários, aquelas pessoas da sua casa que podem te ajudar no contato. É muito simples. Todas as terças-feiras nós colocamos o link no grupo do WhatsApp e enviamos para você. Venha se encontrar conosco. Tem sido muito abençoado as nossas reuniões com vários testemunhos de irmãos, especialmente nesse grupo de pandemia. E só para você saber, nós não paramos nenhuma terça-feira desde o começo da pandemia. Tem sido abençoadas as nossas reuniões. Venha participar você também com a gente. Um grande abraço, Igreja Batista. Querido homens de valor, quero aqui lhe dizer que as reuniões de terça-feira têm sido bem proveitosas. Temos conversado, temos batido um papo,
acima de tudo também temos orado um pelos outros. Isso tem me edificado bastante e me ajudado espiritualmente também. Estou sendo abençoado por essas reuniões e gostaria de convidar vocês a não ficarem fora delas. Participe com a gente, toda terça-feira estamos lá te esperando. Obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço. Abre meus olhos, Senhor, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Abre meus olhos, Senhor, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abre meus olhos, Senhor, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Abre meus olhos, Senhor, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Oi, querida e amada igreja. Muitas coisas a agradecer a Deus, né? Porque Ele é simplesmente fantástico e maravilhoso. Nós temos que agradecer por esse tempo de saúde que a gente teve bem no meio da pandemia. Na minha casa ninguém teve Covid. Eu quero agradecer também porque Deus nos deu uma nova casa
e era um sonho nosso e ele realizou isso no ano passado. Temos a agradecer, inclusive pelos momentos de deserto que nos ensinam o tempo todo a confiar mais e mais em Deus, porque a coisa mais gostosa na vida é a gente aprender a ter essa dependência dele. A coisa mais gostosa é ter essa intimidade com ele, a ponto da gente saber que pode confiar. Então, muito, muito a agradecer, e essa gratidão leva a gente para frente e aprende e faz a gente aprender a amá-lo cada dia mais. E quanto mais a gente o ama, mais ele nos dá. Assim, uma coisa direta. Ele sempre nos abençoa. Ele sempre está conosco. Essa é a nossa maior gratidão. Um grande dia para todos vocês, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero falar sobre a prática da gratidão. Gratidão é uma atitude. Todo dia nós fazemos uma opção, pode ser até inconsciente, se nós vamos passar o dia agradecendo, com o coração grato, ou se vamos reclamar, ou se vamos murmurar ao longo daquele dia. Dois autores escreveram um livro que tem o título Um Dia Sem Reclamar. Eu conheço um dos autores e o subtítulo desse livro, Um Dia Sem Reclamar, é Descubra por que a gratidão pode mudar a sua vida. Eu realmente creio que a gratidão, a prática da gratidão muda a nossa vida, muda a nossa abordagem da vida. Queridos, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude diária nessa questão de ser grato ou de ser ingrato? O apóstolo Paulo escreveu várias vezes sobre o mandamento bíblico de ser grato ao Senhor, e um deles está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, em que ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dar graças, ser grato, agradecer, é a vontade de Deus para cada cristão, para cada um de nós. Por isso, hoje eu quero falar sobre a prática da gratidão. A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa o mesmo que graça, reconhecimento por tudo que é recebido. Que interessante, a palavra dar graças, ela tem a sua raiz no termo bíblico graça, que é favor imerecido. Em outras palavras, ser grato é você realmente louvar ao Senhor ou agradecer ao Senhor por aquilo que nós, seres humanos, não merecemos. O filósofo romano Cícero disse que gratidão não é simplesmente a maior das virtudes. A gratidão, é a mãe de todas as outras virtudes. Inúmeros estudos na área da psicologia têm mostrado o impacto positivo da gratidão na vida das pessoas. Ou, em outras palavras, como as pessoas gratas são pessoas mais felizes, principalmente na área aí da psicologia positiva, que é uma área da psicologia que estuda a importância das emoções saudáveis para a nossa vida. Então, eles têm estudado, por exemplo, a gratidão. Um estudo feito pela Universidade Northwestern dos Estados Unidos diz que a prática da gratidão melhora todas as nossas virtudes. Esse estudo, conduzido por essa universidade, disse que a prática da gratidão, conclusão que eles chegaram, a prática da gratidão melhora todas as nossas virtudes. Vários outros estudos na área da psicologia comprovam os inúmeros benefícios da atitude de gratidão, daqueles que têm um espírito grato no seu dia a dia. Um dos psicólogos chamado Robert Emmons, por meio de suas pesquisas, concluiu que a gratidão reduz as emoções tóxicas e gera o aumento da felicidade. E ele então escreveu um livro que fala dessas suas descobertas, que tem o título Agradeça e Seja Feliz.
O contentamento significa apreciar o que você tem, viver satisfeito com aquilo que você tem, não com aquilo que lhe falta. A prática da gratidão é um degrau acima da prática do contentamento. Contentamento, como disse, é estar satisfeito com o que você tem, reconhecendo que foi concedido por Deus. A prática da gratidão, que é esse passo adiante, significa agradecer, render graças a Deus por aquilo que Ele nos dá. Então, se por um lado, por meio do contentamento, eu estou feliz por aquilo que eu tenho recebido, por meio da prática da gratidão, eu verbalizo, eu demonstro, eu falo da minha alegria e eu agradeço a Deus que concede todas as coisas que eu e você temos. Portanto, a prática da gratidão é esse degrau acima do contentamento, porque é se engajar em render graças ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. Gratidão pode ser utilizada e diz respeito tanto ao próximo quanto a Deus. Nós precisamos viver com atitude de gratidão em relação às pessoas. Devemos ser pais e mães, se somos pais e mães, mais gratos, filhos e filhas mais gratos, profissionais mais gratos, cristãos mais gratos. A gratidão no dia a dia, a gratidão expressa para o nosso próximo, para as pessoas que vivem ao nosso redor, é uma prática muito importante. Mas hoje eu quero falar sobre aquela que é a fonte da gratidão para o dia a dia, que é você aprender a ser grato a Deus, o doador de todas as coisas. Então hoje eu vou falar sobre a prática da gratidão. E quero começar definindo a prática da gratidão. A prática da gratidão é o reconhecimento da bondade, da fidelidade e do cuidado de Deus por meio das ações de graças. É o reconhecimento da bondade, da fidelidade e do cuidado de Deus por meio das ações de graças. Em outras palavras, é uma resposta àquilo que eu tenho recebido. A prática da gratidão é você verbalizar, por meio das ações de graças, o quanto você é agradecido ao Senhor por aquilo que Ele lhe tem concedido. Os salmos, inúmeros salmos na Bíblia, os salmos são por excelência o livro que falam da gratidão. Um autor catalogou 52 salmos como sendo salmos de gratidão. Mas a verdade é que inúmeros salmos têm versículos, se não é o salmo todo, tem versículos que falam de gratidão. Deixa eu citar 3 salmos que falam de gratidão. Um deles é o Salmo 92, versos 1 e 2, onde nós lemos: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O Salmo 100, versos 4 e 5, nós lemos: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E essa é uma expressão que aparece muito nos Salmos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo 106, verso 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Inúmeros salmos. Esses são apenas alguns versículos desses salmos que falam da gratidão que deve marcar a nossa vida e que deve fluir do nosso coração. A prática da gratidão é reconhecer o que Deus tem feito, e esse é um caminho para uma vida abençoada. Hoje eu quero falar sobre um salmo cujo subtítulo desse salmo é Convite ao Louvor pela Graça Divina. Eu escolhi esse salmo porque este é um salmo exclusivamente de gratidão. É um salmo que não tem nenhum pedido. É um salmo que simplesmente se detém em refletir sobre as bênçãos que Deus nos dá.
E, por outro lado, nos convidando a agradecer ou praticar a gratidão. É um salmo exclusivo de gratidão. É o Salmo 103. O Salmo 103, como disse, é um convite para que se louve ao Senhor por tudo aquilo que temos recebido dele. É um salmo que pode ser dividido em 4 partes. Primeira parte, que vamos abordar hoje, os versos 1 a 6, é um convite dirigido a cada um de nós de uma maneira muito pessoal, para que nós nos engajemos na gratidão. Depois, nos versos 7 a 18, o salmista fala de todos aqueles que afirmam temer ao Senhor, para que todos eles estejam engajados na prática da gratidão. Versículo 19 e 21, o convite é estendido aos anjos, aos exércitos do céu, para que também os anjos possam louvar ou agradecer e serem gratos ao Senhor. E por fim, o verso 22 é um convite para que toda a criação também bendiga ao Senhor. Eu quero hoje me deter com vocês nos primeiros 6 versos e depois alguns versos mais para frente do Salmo, mais do final do Salmo, para falar sobre a prática da gratidão. Neste Salmo, que todo ele é um salmo de gratidão. Um salmo cujo título em nossas Bíblias aparece como um convite ao louvor pela graça divina. É um convite que ele nos faz. Nós vamos refletir sobre esse salmo. E eu queria ler agora para você os versos 1 a 6, depois versos 17, 18 e 20 a 22. Acompanhe comigo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi estava nesse salmo, conversando com a sua alma. Queridos, nós seres humanos somos os únicos que temos essa capacidade daquilo que nós chamamos de autorreflexão, de conversarmos com a nossa alma. Conversar com a alma é um sinal de saúde, não de loucura. Nós precisamos conversar com a nossa alma, porque é o nosso ser interior. E eu imagino aqui, talvez Davi nessa manhã se levantou e já acordou, pensando, refletindo sobre as inúmeras bênçãos do Senhor. E começou a dialogar com a sua alma, e ele faz um convite para a sua alma e faz um convite para cada um de nós. Ele faz o convite para que nós juntos possamos bendizer ao Senhor. E eu quero então, à luz disso, pensar sobre a prática da gratidão. O que é gratidão? Gratidão, esse salmo nos ensina, ser grato a Deus é louvá-lo com profunda admiração. Profunda admiração. Louvá-lo com profunda admiração. É esse o significado da expressão bendizer. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer significa falar bem, falar da grandeza, falar da bondade. Significa um muito obrigado especial a Deus. Bendizer significa enaltecer, louvar, glorificar, agradecer, mas não uma gratidão casual, é com profunda admiração. É esta a ideia da expressão bendizer, é
se prostrar agradecendo, é gratidão admiradora. Então, quando o salmista nos diz aqui, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, ele está dizendo assim, louve ao Senhor, motivado por uma profunda admiração, com uma gratidão admiradora, reconhecendo a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus e reconhecendo a nossa dependência de Deus quando nós afirmamos que tudo que temos vem dele. Não existe ninguém mais gracioso do que Deus e, portanto, ele é digno de receber um louvor marcado por uma profunda admiração. Quando nós bendizemos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a sua bondade e honrando a Deus por isso. Portanto, ser grato, pensando na prática da gratidão, ser grato é louvar a Deus, ou ser grato a Deus é louvá-lo com profunda admiração. Segundo lugar, ser grato envolve todo o meu ser. O salmista diz, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha a expressão, tudo que é em mim. Davi está dizendo que o seu louvor a Deus, o seu render graças a Deus, não era algo que era apenas da boca para fora, que eram apenas palavras, que os seus cânticos ou as suas orações de ação de graças eram simplesmente algo da sua boca. Não, queridos. Ele está dizendo que é algo que vem de toda a sua vida. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz o verso 1 da seguinte maneira, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Davi está dizendo que o que eu falo esteja de acordo com o que está em meu coração, que o que eu transmito a Deus, ao render graças a Ele, esteja de fato vindo da minha alma, que seja um estado de alma, que seja um estilo de vida. Ser grato envolve, meus irmãos, todo o meu ser, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, a minha alma, todo o meu ser está envolvido em render graças ao Senhor, porque ser grato envolve todo o meu ser, é isso que Davi está nos convidando a fazer. Terceiro lugar, ser grato é não esquecer. Queridos, ser grato é não esquecer, porque ingratidão, esquecer, é uma forma de ingratidão. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Devemos agradecer a Deus por todos os benefícios, por todas as bênçãos, porque não agradecer ou se esquecer é uma forma de ingratidão. E nós somos muito tendentes ao esquecimento. Você se lembra daquela história ou aquele relato histórico nos evangélicos em que Jesus curou 10 leprosos? O texto diz que 10 clamaram ao Senhor Jesus desesperadamente. Eles que viviam isolados da sociedade, gritaram porque eles estavam distantes de Jesus, não podiam chegar perto por causa da lepra que os segregava ali, longe de toda a população. Eles clamaram ao Senhor, pediram misericórdia. Jesus os curou 10 leprosos. Mas você lembra-se da história que apenas um voltou, um samaritano voltou para agradecer. Interessante. Essa história nos mostra o quanto nós somos tendentes ao esquecimento. Nós clamamos na hora da dor, nós clamamos na hora da necessidade, mas é muito comum de que depois de abençoados, nós nos esqueçamos de agradecer ou não agradeçamos à altura da bênção recebida. Esses 10 foram curados, somente um voltou. E Jesus faz uma pergunta. Na verdade, ele faz a pergunta não porque ele precisasse dar a resposta daquele que foi curado, daquele último leproso, o único leproso que de fato voltou para agradecer. Ele faz a pergunta apenas para despertar a nossa mente para o fato da ingratidão. Ele pergunta, em Lucas 17, verso 15, um deles, o texto diz,
que fora curado voltou glorificando a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Olha a expressão, dando-lhe graças. Esse leproso, ou ex-leproso, vem agradecer, bendizer ao Senhor. E esse era samaritano. E aí Jesus então pergunta. Então Jesus perguntou, não foram os 10 os purificados e os outros 9, onde estão? Em outras palavras, acabaram de ser curados e já esqueceram? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Queridos, o esquecimento, o não verbalizar a gratidão é uma forma de ingratidão. Como disse, muitas vezes estamos ansiosos por receber, mas nós somos descuidados demais para agradecer. Oramos pedindo intervenção de Deus, mas depois nos esquecemos de agradecer. E nós nos congratulamos com nós mesmos, achando que os resultados foram por nossa conta. Jesus está dizendo que esquecer de agradecer é equivalente à ingratidão. Portanto, ser grato, segundo o texto nos mostra, é não esquecer. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deixar de ser grato é pecado. Paulo diz aos Tessalonicenses, 1ª carta, capítulo 5, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quantas vezes essa expressão aparece? Aparece em Efésios também, capítulo 5, dizendo que devemos servir ao Senhor com ações de graças, dando graças em tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá graças. E o Salmo 103, como disse, afirma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por fim, ser grato é se lembrar de cada bênção derramada. Se ser grato é não esquecer, o outro lado da moeda, ser grato é se lembrar de cada bênção derramada. O salmista aqui, queridos, ele faz uma lista de bênçãos recebidas. Bênçãos não que atingiu não somente a vida dele, bênçãos que atingem, que alcançam também a nossa vida. Cada um de nós tem sido alvo dessas bênçãos de Deus e pelas quais devemos ser gratos. Algumas dessas bênçãos, especialmente, têm sido derramadas na sua vida presentemente. Eu quero compartilhar com você. Todos nós, o salmista Davi nos mostra, devemos ser gratos a Deus, porque Deus é um Deus que perdoa. Ele diz, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Queridos, Davi sentia profunda gratidão, bendizia o Senhor por causa do perdão. E Davi sabia muito bem o quanto o perdão era uma bênção de Deus. Ele foi alvo de um grande perdão de Deus. Ele cometeu adultério, cometeu homicídio, pecou contra Deus, pecou contra o seu povo, ele pecou contra, naquela época, as pessoas a quem ele ofendeu, ele pecou. Mas ele clamou ao Senhor. E esse clamor, essa busca de perdão, estão registradas em 2 salmos, Salmo 32 e o Salmo 51. Davi conhecia o amor, conhecia a misericórdia, conhecia a bondade de Deus. Ele fala assim, Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. E ele diria, foi Ele quem perdoou todas as minhas iniquidades. Como Davi também, nós somos alvos do perdão de Deus, da misericórdia, da bondade do Senhor, do amor dEle em nossa vida. Perdão é uma bênção que não pode ser esquecida, porque ser grato significa lembrar de cada bênção. O perdão é uma bênção que deve ser lembrada. Mas ele diz ainda, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Então, devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o que sara. Nós estamos sujeitos às enfermidades, e a Bíblia nos diz aqui ainda nesse Salmo, no verso 14, Deus nos lembra, Deus nos conhece, sabe a nossa estrutura, lembra que somos pó. Salmo 90, Moisés fala que à medida que envelhecemos, mais sujeitos ao cansaço, à doença, à falta de vigor físico, nós somos sujeitos à medida que envelhecemos. Mas aí ele diz, olha, o Senhor
Senhor é quem cura todas as nossas enfermidades. Tiago pergunta: o que é a nossa vida? É como um vapor, queridos. A nossa vida não tem força, ela é muito frágil. Vida frágil. Moisés reconhece isso, Davi reconhece isso, Tiago reconhece isso. Mas o Deus poderoso, quantas vezes intervém nos curando. Como eu amo ouvir testemunhos de pessoas que foram curadas pelo Senhor. É verdade, Deus não cura sempre, Deus não cura a todos. Deus tem um plano que nós desconhecemos. O fato é que Deus é soberano. Por outro lado, sabemos que enquanto estamos nesse mundo, sofremos os impactos, inclusive, das enfermidades. Mas nós temos visto inúmeras vezes o Deus que cura, o Deus que às vezes tira alguém do leito do hospital, o Deus que dá um tratamento adequado, o Deus que cuida. Queridos, a cura, a restauração é uma bênção que deve ser lembrada, porque ser grato é lembrar de cada bênção derramada. E a cura é uma bênção que todos nós, em algum momento, já fomos alvo do Senhor, já recebemos dele, porque Deus tem o poder de curar e Deus tem o prazer de curar. Deus é o Deus que intervém. Mas Davi continua dizendo, ele é o Deus que preserva da morte, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. A ideia de redimir da cova é preservar da morte. A ideia aqui é de Deus impedindo que alguém caia numa cova. Muitos têm tido essa experiência que eu chamo de livramento, que viram a morte de perto. Mas como nós tivemos um Deus Todo-Poderoso, tem o poder sobre a morte, e de acordo com a sua bondade, Ele nos livra da morte. Todos os nossos dias estão na mão de Deus, e quantas situações Deus já nos protegeu da morte. Ele diz que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Todos os nossos dias estão na mão de Deus, e Ele nos guarda. Queridos, a bênção da proteção, da preservação da morte é uma bênção que deve ser lembrada, porque é uma bênção derramada por Deus sobre as nossas vidas e que talvez você tenha experimentado recentemente. Quantas pessoas nesse tempo, por causa da enfermidade, têm visto Deus preservá-los da morte? E nós louvamos a Deus por aquelas vidas, e a Deus por essas vidas que Ele tem preservado. E Davi termina essa relação de bênçãos, que não são todas, são apenas algumas, falando do Deus que cuida e renova as nossas forças. Verso 5 diz, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Isso é, o Deus que cuida, essa é a bênção, Deus cuida e renova as nossas forças. O Deus que cuida e renova as forças. Queridos, Ele nos supre de todo bem, e vai continuar a suprir. Ele vai fazer conosco como a águia. A imagem da águia é usada para falar dessa renovação, como a águia perde as penas e tudo é renovado na sua vida. Deus nos diz aqui, queridos, que é o Deus que nos faz como águias. É a expressão que Isaías usa para falar que somos fortalecidos no Senhor. Subiremos com asas como águia, que nós caminharemos e não nos cansaremos, queridos. Vamos correr motivados pelo Senhor. Isaías 40:31, a imagem da águia. Por isso, nós devemos lembrar dessa bênção, do cuidado e da renovação das forças. Como diz o salmista Davi, que Deus farta a nossa boca de bens e a nossa mocidade se renova como da águia. Queridos, diante de tantas bênçãos, o que fazer? A nossa resposta só pode ser uma: bendizer ao Senhor ou agradecê-lo, render graças a Ele com profunda admiração. Diante de tantas bênçãos, como responder? Responder atendendo ao convite do salmista, bendizendo, rendendo graças ao Senhor, com profunda admiração. Não é um muito obrigado casual, não é um muito obrigado relapso, mas é algo que flui do coração, é a rendição de graças ao Senhor, é render graças a Ele com profunda admiração. Charles Spurgeon foi um grande pregador batista do século XIX. E ele escreveu um texto em que ele medita na
bondade de Deus na nossa vida e como devemos ser gratos ao Senhor e não cometer o pecado da ingratidão. E ele diz o seguinte, Charles Spurgeon: é muito benéfico e proveitoso ver a mão de Deus na vida dos santos do passado e observar sua bondade em livrá-los. Ele falava dos personagens bíblicos. Ver sua misericórdia em perdoá-los e sua fidelidade em manter sua aliança com eles. Mas não seria mais interessante e benéfico para nós mesmos observar as mãos de Deus em nossa própria vida? Não nos convém, pelo menos, considerar nossa própria história como sendo tão repleta de Deus, tão cheia de sua bondade e de sua verdade, como mais uma prova de sua fidelidade e veracidade quanto às vidas dos santos que vieram antes de nós? Olha que reflexão interessante. E ele diz: cometemos uma injustiça com Deus quando supomos que ele operou todos os seus atos poderosos ou seus poderosos feitos e se mostrou forte para com aqueles dos tempos antigos, mas não realiza maravilhas ou dispõe seu braço pelos santos que agora estão na terra. Vamos rever as nossas próprias vidas. Assim, certamente, poderemos descobrir fatos alegres, reanimando-nos e glorificando ao nosso Deus. Você nunca teve nenhuma libertação? Pergunta ele. Nunca atravessou os rios amparados pela presença divina? Nunca passou pelo fogo sem se queimar? Nunca teve nenhuma manifestação do poder divino? Nunca recebeu um favor divino? Aquele Deus transbordante de bondade que Davi cantou, ele se referia ao Salmo 103, aquele que farta de bens a tua velhice, ou quem renova a tua mocidade. Não te saciou com fartura? Você nunca repousou em pastos verdejantes? Nunca foi levado para junto das águas de descanso? Certamente, a bondade de Deus é a mesma para nós, como foi para os santos do passado. Vamos então compor uma canção com suas misericórdias. Vamos levar o fino ouro da gratidão e as joias do louvor e introduzi-los numa coroa para a cabeça de Jesus. Deixemos nossas almas exalar melodias tão doces e tão alegres quanto as que vieram da harpa de Davi, enquanto louvamos ao Senhor, cuja misericórdia dura para sempre. Que texto profundo e fantástico. O Deus a respeito do qual eu acabei de falar é o Deus que abençoou não apenas Davi, não apenas os santos do passado, mas é um Deus que tem nos abençoado também. Portanto, o convite de Davi, bendize a minha alma ao Senhor, é um convite plenamente atual e que nós devemos dizer sim a Ele. Colocando em prática, eu quero dar alguns conselhos para você. Em primeiro lugar, quer ter uma prática de gratidão? Quer ter um coração grato? Quer cultivar a gratidão? Eu quero dar a você 4 conselhos muito simples. Primeiro, tenha uma lista de bênçãos significativas pelas quais você deveria sempre agradecer. Eu chamo assim de bênçãos perenes, bênçãos que nunca vão lhe faltar. Por exemplo, você pode agradecer a Deus a tua salvação, o cuidado dele na tua vida, os amigos que você tem, a família que você tem, a igreja onde você serve, congrega. Você pode agradecer a algumas bênçãos que você tem, que são bênçãos do nosso dia a dia, mas são bênçãos extraordinárias. A salvação, que nunca vamos perder. A família maior ou menor, que sempre teremos. O cuidado de Deus da nossa vida e uma igreja onde podemos congregar e servir. Primeiro conselho, tenha uma lista destas e de outras bênçãos particulares, que são bênçãos perenes na sua vida. Por exemplo, o legado do seu pai e da sua mãe, são coisas que nunca vão se perder. Escreva, tenha essa lista para você sempre ter motivos para agradecer. Segundo lugar, comece sempre o seu dia com momentos de gratidão. Gratidão pela noite, gratidão por mais um dia em que você se levanta e pode trabalhar, ou pode realizar os seus afazeres domésticos, ou pode estudar, pode viver aquele seu dia. Comece o seu dia com momentos e palavras de gratidão a Deus.
Terceiro lugar, sempre termine o seu dia com ações de graças. Não importa o quão difícil tenha sido o seu dia, agradeça pela forte mão de Deus contigo naquele dia. E por fim, não faça nenhuma oração que não inclua ações de graças. Portanto, tenha uma lista de bênçãos significativas pelas quais você deve sempre agradecer. Comece o seu dia sempre com palavras e momentos de gratidão a Deus. Termine o seu dia com ações de graças. E não faça nenhuma oração que não inclua a sua ação de graça ou sua gratidão expressa. Porque a gratidão prepara o nosso coração para mais bênçãos do Senhor. A prática da gratidão. O convite está feito. Davi falou com a sua alma, e esse salmo fala conosco também. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que nós possamos aceitar esse convite para nos unirmos à criação, aos anjos, a todos aqueles que creem no Senhor, santos do passado e do presente, todos juntos para bendizermos ao Senhor, isso é, rendermos a Ele graças com profunda admiração. Diga para a sua alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Viver uma vida grata a Deus prepara o terreno para que nós vivamos uma vida grata no nosso dia a dia, sendo também gratos por aquilo que recebemos por meio das pessoas e que Deus é que dirigiu e nos deu. Quem é grato ao Senhor tem um coração grato diante da vida e diante das pessoas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cultivar a gratidão, sermos praticantes da gratidão, que é a mãe de todas as coisas boas que acontecem em nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa tarefa de cultivarmos a gratidão no nosso dia a dia. Amém. Os filhos são bênção na vida da família quando chegam. E nós não podemos pensar em bênção maior do que esta de nós termos sido pais e somos pais do nosso filho Eric. Lembramos muito bem o dia que ele chegou para estar junto com a nossa família. O dia de nascimento do Eric foi uma bênção muito grande. E depois nós fomos criando, educando nos caminhos do Senhor. Eric foi desenvolvendo, a gente via ali a sua personalidade também sendo trabalhada por nós, por Deus e por outras pessoas também. Até um dia que ele chegou aqui em casa falando de uma pessoa muito especial. E essa pessoa era a Bárbara. E ali então eles começaram esse relacionamento deles. Teve altos e baixos, como todo relacionamento de namoro, isso é muito natural, mas chegou um momento onde a gente percebeu que eles estavam muito bem alinhados, eles estavam já mais maduros, e Deus foi então encaminhando este casal até o dia do seu casamento, que ocorreu há poucos dias atrás, foi no mês passado. E nós tivemos uma alegria muito, muito grande, tal qual o dia que o Eric chegou aqui em casa pela primeira vez. De estar ali, não apenas conduzindo ali os dois em matrimônio, mas também ganhamos uma filha. E nós estamos então radiantes e dizendo que Deus tem abençoado e nos agraciado com a vida do Eric, com a vida da Bárbara e agora a vida desse novo casal. Essa é a bênção que nós queremos repartir com todos vocês. Importa
de seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e o seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. A prática da gratidão. Nós somos tão gratos a Deus por muitos motivos. Eu sei que você tem motivos, e ao ouvirmos esta palavra do pastor Elias, muitos outros que talvez você já tinha esquecido vieram à tona na sua mente, no seu coração. Não deixe de voltar o seu coração em gratidão a Deus, não apenas nessa noite, mas no decorrer de toda esta semana. Use desse momento para afirmar a sua gratidão a Deus, para que Ele possa encher a sua alma, a sua vida, o seu coração, com os resultados de um coração grato, e que você possa viver nesse espírito no decorrer dessa nova semana. Eu quero convidar a você que nos assiste a voltar nesse mesmo canal para o nosso encontro de quinta-feira, a partir das 19h30. É o nosso encontro no meio da semana, e nós temos ouvido o nosso querido seminarista Zinho. Desde da outra semana, ele já vem trabalhando uma série de mensagens no livro do profeta Jonas. E nesta quinta-feira será a terceira mensagem que ele vai estar trazendo, falando sobre o triunfo da graça. Você não vai querer perder. Certamente Deus já está reservando aquele momento de encontro contigo. Então venha participar conosco quinta-feira, 19h30, nesse mesmo espaço, nesse mesmo local. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tudo que irá acontecer durante esta semana, coloque nas mãos de Deus, sabendo que Ele está cuidando, Ele está olhando e Ele vai estar encaminhando a sua graça para a sua vida. Que Deus, então, proporcione uma ótima semana a todos.